Questionado se leis mais duras resolveriam o problema da segurança pública, Bonfim respondeu de forma contundente: o Brasil está perdendo a guerra contra o crime organizado porque protege mais os acusados do que as vítimas. A polícia evoluiu mais ou menos no mesmo nível da evolução do crime organizado? Absolutamente. Não. Não por uma razão clara. Está perdendo a guerra de maneira absurda. Como é que você vê isso? O Estado brasileiro está perdendo a guerra e por uma razão simples. O Estado está engessado em garantias constitucionais que não fazem sentido terem sido constitucionalizadas, garantias processuais, que torna tudo nulo, porque passa a ser uma adoração à forma. É o país no mundo ocidental que mais constitucionalizou garantias processuais, como se o problema fosse garantias aos acusados e não às vítimas. A palavra vítima você não encontra protegida na Constituição Federal, mas os direitos dos acusados muitas vezes. Isso significa uma filosofia de Estado e de política criminal, porque a polícia é um reflexo disso. A polícia vai ser um braço do Estado que neste momento é um braço que não está armado ou que não anda par e passo com aquilo que faz o mundo criminoso, que não tem regra, tem dinheiro ilimitado, inclusive, para comprar políticos e pessoas em posições estratégicas no Estado. A luta vai ser sempre assimétrica. Ou o país se conscientiza do grave momento em que vive, ou esse discurso da colombinização, se transformar a Colômbia de 85, da época de Escobar, está às nossas portas, ou está à nossa porta. Só não enxerga quem não quer ver, não é? O que falta para o Estado brasileiro virar um narco-estado e ficar ainda mais refém do crime organizado? Caríssimo Pedro Campos, talvez falte somente a palavra aceitação. Dizer, nós já estamos. É uma questão, a situação assim, ela é simbiótica e é um degradê. Não existe um ponto matemático que se cruza a fronteira. Um país que é o campeão mundial de homicídios em números absolutos, um país que, em contrapartida das 10 maiores economias do mundo, e o Brasil nelas está inserido, é o único que não tem prisão perpétua, conquanto seja o país mais violento, já mostra que o Estado está centralizado na proteção dos direitos dos acusados. Pegue-se agora o plano de política criminal do ministro da Justiça. Eu fiquei escandalizado. É colocar na rua presos e não construir presídios para colocar encarcerados delinquentes. Nós temos muito mais gente que precisa ser preso do que preso que precisa ser solto. Eu nunca vi no mundo ocidental, eu estudo direito comparado, um outro sistema de direito processual que seja, tal como o nosso, centrado nos direitos dos acusados. E isto é uma mensagem fortíssima para eles. Porque se eles se protegem entre si e sabem que pode contar com a proteção do Estado, inclusive constitucional, onde a palavra da vítima é esquecida, ela é tal ponto desprezada que ela não existe na Constituição, o que falta para aquele que tem um potencial e vontade de delinquir passar ao ato? Não falta nada. Vale dizer o seguinte, nós seremos o Estado, o narco-Estado, a partir do momento que compreendamos que a realidade já está aí descrita substantivamente. Basta aceitar a nomenclatura. Tem uma tese hoje sendo discutida de enquadramento de terrorismo para isso que é praticado. O senhor concorda? Absolutamente. A Colômbia o faz assim. Os Estados Unidos, os países que perceberam a seriedade do drama, o fazem assim. E a minha preocupação, caríssimo Mitre, caríssimos participantes da banca, é muito séria. Porque enquanto nós reclamamos uma política contensora das organizações criminosas, da criminalidade avassaladora que toma conta deste país, o Plano Nacional de Política Criminal do governo, portanto, oficial para 2024 a 2027, eu anotei aqui, critica a política repressiva e encarceradora, com endurecimento da legislação penal, criminalização de grupos sociais e maior utilização da prisão. O que pretende o governo? Desprisonização. Eu gostaria de saber quem foi o gênio da garrafa térmica e baseado em que conhecimento, que faz 4 décadas aproximada que eu estudo isso, que é capaz, neste momento grave de incêndio social da criminalidade, propor como política nacional para 4 anos, e agora tem uma PEC apresentada pelo governo para ele centralizar a política nacional,
tirando a autonomia dos estados. Quem teve esta ideia de propor descentralizar ao mesmo tempo que faz um discurso libertador de criminosos, que prisão não resolve? É como se os departamentos penitenciários, como se o Ministério da Justiça não acreditasse ele próprio no que faz. É como o professor de direito penal que dá aula de direito penal criticando o direito penal. Você não pode comandar a organização dos presídios, a punição no Brasil, a segurança, dizendo que ela não serve, que tem que soltar. Já bastam aqueles que jogam toda a culpa na economia. O problema da maldade humana ele é muito mais complexo do que setorizar na economia, na medicina. E o que cabe ao Ministério da Justiça é construir presídios necessários para atender a demanda nacional. Um detalhe, cada presídio de segurança máxima nacional, federal, custa aproximadamente de 40 a 45 milhões. São 4, né? São apenas 4. O escândalo do INSS, que fala em 5 bilhões, daria para construir centenas. O custo da corrupção anual no Brasil, em torno de 3% do PIB, seria mais ou menos 300 bilhões. Fiz os cálculos. Presídios de segurança máxima seriam construídos em torno de 7.500 presídios. Nós temos 5. Mas não é uma piada de mau gosto? É. Agora, doutor Edilson, isso aí é do ponto de vista do governo. E do ponto de vista da justiça? Como é que faz? Porque a gente pega a lista dos criminosos que estão envolvidos nesses crimes mencionados aqui, já teve passagem, já ficou preso, recebeu benefício e está na rua. Como é que está na rua de novo? Pedro, volto à natureza humana. Pode ser presidente, pode ser vereador, pode só ser eleitor, homem ou mulher. Quando o nosso pelo está em jogo, todos somos da mesma religião. Os ministros ameaçados responderam com firmeza porque mudaram o discurso na busca de autoproteção. O STJ tem uma linha chamada garantista. Coloque agora medo neles. Em 3 tempos muda a linha. O mesmo homem, com todas as suas virtudes e vícios. É porque quando nós estamos nas esferas mais altas do poder, nós temos uma estrutura, um aparato de segurança que o pobre não tem. E o discurso fica fácil. Colocamos gravata, ficamos perfumados e o pobre não tem. O pobre é exposto à violência e esses que estão em cima estão aliados da violência. Eles não sentem receio. O grau de empatia é muito menor. Pode-se fazer um discurso lindo, cosmético, de proteção às garantias, quando foram todas as garantias cidadãs sequestradas pela criminalidade. Pode-se fazer um discurso livresco, alemão, europeu, Pacto de São José da Costa Rica, enquanto o povo está vivendo as agruras da criminalidade que o massacra todos os dias. Socorrer-se de quem? Vivemos em São Paulo, os Jardins era uma ilha de excelência até pouco tempo atrás. Era uma Dinamarca, não tinha crime. 2 ou 3 anos. Quem não foi assaltado lá é questão de tempo verbal, vai ser. Não é só furto, já assalta a mão armada. O Brasil está pegando fogo nisso, mas mascaram-se os números, maquiam-se as estatísticas, vem-se com belos discursos e, claro, dentro de um carro blindado com segurança, fica um pouco mais difícil de chegar. Mas, doutor, eu pergunto aos dois. O senhor está propondo uma legislação mais dura. Firme. Mas eu pergunto, uma legislação dura, firme, uma nova lei, resolve? Com a alteração nossa. Não, veja, uma nova lei que puna corruptos, com firmeza, que puna criminosos, com firmeza, aí sobra o quê? É um instrumento que nós temos, porque fora isso, é só a luta de um contra o outro. Mas por isso que a gente espera isso, doutor, desculpa te interromper, porque eu fiquei aqui pensando enquanto o senhor falou, como é que a gente sonha com isso diante de um momento que, por exemplo, a Câmara em 3 segundos aprovou a PEC da imunidade para se autoproteger? Para ele. Veja, inclusive das acusações contra os seus próprios congressistas. É fantástica a detecção de um ponto. Estão novamente lutando pela sua autoproteção. É a confirmação do meu discurso. Quando que o poder sai do povo e vai para os eleitos? No regime democrático. Nós defendemos a democracia, sim. Mas é como dizia o grande Churchill. Encontre a primeira pessoa à sua frente e peça para lhe falar sobre o país, que ele vai começar a questionar a própria democracia e você também. Por quê? Porque o povo começa a ficar desesperado com a falta de solução.
Nós defendemos a democracia, sim, mas nós cobramos uma responsabilidade dos que foram eleitos. É por isso que tem que ser trazido à execração pública cada corrupto que se vale do dinheiro público e da autoridade que lhe foi passada para falar em nosso nome e nos traiu. Não tem nem a desculpa da pobreza. A época do pomadismo, de passar a mão das meias medidas, passou.